Então, a gente está falando em processo de equivalente da produção, certo? Vamos continuar aqui, Marcelo. Então, aqui no exercício, a gente estava falando antes do processo de produção contínuo e processo de produção dentro do contínuo equivalente produtos acabados. Falamos já da ordem de produção, que ela inicia e tem seu fim. A produção contínua, ela vai ter uma parcela que já está finalizada lá em produtos acabados e ela tem uma parcela que está dentro de produtos em elaboração. E aí eu tenho que saber quanto de custo eu vou levar para o resultado dessa parcela, né? Não para o resultado de demonstração de resultado, mas para o resultado do meu balanço patrimonial, porque ela vai estar lá dentro de equivalente de produção. Então, eu tenho que finalizar, né, quanto disso é equivalente de produção que vai para o meu resultado e quanto disso vai ficar lá no meu estoque, que é o meu estoque ainda em processo em elaboração. Tá certo? Beleza. Por quê? Porque parte dessa produção, ela está num determinado momento de produção. Então, considerando esse equivalente, quanto estaria terminado? É isso que a gente vai entender aqui, ó, quando a gente fala de equivalente de produção. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor. A produção das indústrias sai da frente LTDA e emprega sistemas de custeio por processo. Com base nos dados fornecidos a seguir, calcule os custos unitários da empresa, discriminando os valores gastos com material direto, que é a nossa matéria-prima, MOD e CIF. Empregue o critério do custo médio para obtenção dos valores solicitados. Então, ele me diz aqui, ó, no início, quais são os meus estoques em processo, no início do mês. Aí ele diz que eu tenho 2.000 unidades em processo e que, em valores, ela corresponde a 3.500. E aí ele me mostra qual é a composição do estoque. A gente já estudou aqui, né, desde o semestre passado, que o nosso custo ele é composto por quê? Matéria-prima, mão de obra direta e os gastos indiretos de fabricação, também conhecidos como custos indiretos de fabricação, os CIFs, né? E ele me diz aqui que essa parcela, então, que está lá de 2.000 unidades, é referente somente... Peraí, estou tentando um tempão. Só um minutinho, Marcelo, que a Juliana está tentando entrar, tá? Ok, Juliana não está conseguindo entrar, a gente continua aqui, depois ela assiste a aula online, gravada. Então, a gente pode perceber aqui que a parcela do estoque do início do mês que ele tem lá, o que é referente a esses 3.500 é o material. Então, a gente sabe o quê? Que foi levado para o processo de elaboração da matéria-prima, material, R$ 3.500. Foi tirado do almoxarifado e está em processo de elaboração. Beleza. Durante o mês, foram iniciadas mais 20.000 unidades. Então, o que aconteceu no final do mês? No final do mês, quando eu fiz o corte, eu tinha 2.000 unidades lá, mas que ainda não tinham sido trabalhadas. Elas só foram retiradas, né, do processo do almoxarifado e levadas para o processo em produção. Então, quando eu finalizei o mês passado, eu só tinha essas 2.000 unidades somente referente à matéria-prima. Quando eu iniciei o mês, elas estavam lá. Durante o mês, eu recebi mais 20.000 unidades de processo de elaboração. Beleza? Ok. Aí ele diz, como é que isso aconteceu? Outras informações que ele dá aqui, ó. As unidades remanescentes que tinham, né, do estoque do mês anterior, em processo estavam 60% prontas em relação a MOD e CIF. E 100% prontas em relação ao emprego de materiais diretos. Os custos debitados aos processos no período em estudo, que a gente está falando agora no final do mês, correspondem a 119.700, compostos por 42.700 de MOD, 42.700 de material direto, 25.200 de MOD e 51.800 referente aos custos indiretos de fabricação. Beleza.
Aí, o que ele pede aqui, ó, no exercício? Com base nos dados fornecidos, calcule o custo unitário da empresa. Ele quer saber o custo unitário do produto. Então, vamos lá. Quanto é que eu tinha lá no estoque inicial? 2.000 unidades. Quantas unidades foram iniciadas no mês? 20.000 unidades. Quantas foram finalizadas? Ele também dá aqui a informação, ó, 16.000. Então, 16.000 unidades foram finalizadas. Então, o que eu sei? Que no final do mês, eu vou ter no estoque em processo 6.000 unidades que vão ficar lá para serem finalizadas. E sei que 16 foram terminadas e foram levadas para estoque de produtos acabados. Então, eu olhando aqui o meu quadrinho, eu levo lá. O que eu comecei? O que eu tinha de estoque inicial? Em valor, eu tinha 3.500, que correspondem às 2.000 unidades. O que entrou no período de valor? Ele me deu lá, de mod entrou 42.700, desculpa, de material direto, 42.700, de mod 25.200 e de CIF 51.800. Somando tudo isso, eu tenho o valor, né, de material direto, mod e CIF do período, certas? Quantas unidades foram completadas? 16.000 unidades. Ora, 16.000 unidades foram completadas, mas eu tinha 22.000 em estoque. Então, significa dizer que 6.000 unidades ainda estão em processamento, certo? E aí ele me diz, essas 6.000 unidades que vão ficar em processamento, elas estão finalizadas 100% em relação a material direto. Essa informação, ó, foi fornecida pela empresa. Então, por que são 100% de material direto? Porque já foi totalmente transferido para produtos em elaboração, beleza? Agora, a MOD e CIF só foi realizado o gasto de 60% relativo a essa produção. Então, eu tenho que levar em relação a custo somente o equivalente para chegar ao custo final do meu produto, certo? Beleza. Então, por quê? Porque eu sei que essas 16 aqui, ó, já foram finalizadas. Mas como é que eu vou saber qual é o custo unitário de cada uma? Elas estão ali em processo. Eu somo todos os custos, mas não é justo eu pegar todos os custos e dividir por 22.000 unidades. Por quê? Porque as 6.000 unidades que estão lá ainda não estão toda finalizada. Parte dela ainda precisa ser finalizada. Significa que ainda vou ter mais custo em relação a ela. Então, eu vou fazer um equivalente de custos para essas unidades, para eu saber qual é o custo final do produto. E não pesar esse custo final do produto, né? E nem, ou seja, não superavaliar nem subavaliar esse valor de custo unitário. Beleza, então eu já tenho aqui, se eu tenho 6.000 unidades e ela aqui, ó, em material direto foi 100% finalizada, são as 6.000 unidades. Se eu tenho 6.000 unidades e só 60% é o equivalente finalizado, quando eu faço 6.000 vezes 60%, eu tenho 3.200. É a mesma coisa que dizer 60% de 6.000 unidades significam que eu tenho 3.600 em equivalente de produção finalizadas. Tá certo? Beleza. Dessas 6.000 unidades, mais 60% de CIF, a mesma coisa. Então, são 3.200. Quando eu somo lá as unidades finais para chegar no valor do produto, né, do custo unitário, o que eu faço? Na soma das unidades, aqui, ó, material direto, eu levei 100%, foi finalizado. Então, 6.000 unidades estão finalizadas, mais as 16 que já estão finalizadas, que já foram até transferidas. Então, 16 mais 6, 22. Então, eu tenho 22.000 unidades. Como é que eu vou saber qual é o valor, então, de material direto por unidade? Ora, eu pego esses 22 aqui, né? Eu tenho aqui o valor de 46.200, que é o total de custo que eu tenho, que é o estoque inicial que eu tinha lá, de material direto, mais o custo do período de material direto. Somo os dois e divido por 22. Aí eu chego a 2,10. Ó, vamos conferir aqui o cálculo.
Aqui, ó, 46.200 divididos por 22.000 unidades. Eu chego ao valor de 2,10, beleza? Ok. Agora, a mesma coisa eu vou fazer para mod. Só que mod tem a parcela que já foi finalizada de 16.000 unidades, mas as 6.000 que estão lá em estoque só foram 60% finalizada, o que corresponde a um equivalente de 3.600. Então, se eu somar os 16.000 unidades com 3.600, eu chego a 19.600 unidades. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no material direto. Pegar o custo total, que aqui é de 25.200, e vou dividir agora por 19.600 unidades. E aí eu chego a um custo de 1,285, arredondando 1,29. A mesma coisa para os custos indiretos de fabricação, certo? Eu tenho aqui 51.800. Só 19.600 foi finalizado. Então, 19.600. Aí eu chego a um custo de 2,64. Somando o material direto com a MOD e mais a CIF, eu tenho um custo unitário de 6,03. Marcelo também caiu, está me falando aqui agora, né, Marcelo? Ok, ele conseguiu voltar aqui. Beleza, Sérgio está na sala, Joab está na sala, Marcelo está na sala. Beleza. Marcelo, eu tirei sua dúvida em relação ao equivalente de produção? Você conseguiu entender? O mais importante é vocês entenderem que a diferença, como eu falei anteriormente, a diferença entre ordem de produção e produção contínua. Na ordem de produção, os custos iniciam quando eu inicio a ordem de produção. E aí ela vai acumulando todos os custos. Quando eu finalizo o produto para entrega, eu tenho todos os custos. Na produção contínua, é uma produção que ela não tem especificação, então ela não tem ordem para determinado produto. Ela é contínua. Então, no final do mês, como é que eu levanto esses custos? Ao final do mês, eu encerro o meu exercício, vejo o que foi finalizado, ou seja, o que está em produtos acabados, vejo o que foi vendido, que vai ser o que vai para o meu resultado, e do que está lá no produtos em elaboração, eu vejo qual é o equivalente da produção que foi finalizada para determinar o custo do produto. Na determinação do custo do produto, eu tenho que considerar o equivalente de produção. Tudo bem, gente? Ok, Marcela entendeu. Beleza. Boa noite, Joab. Boa noite, Sérgio. Então, olha só, vamos lá agora. Quem tem mais alguma dúvida? Joab, eu sei que quer ver comigo a questão do trabalho. Beleza, podemos falar aqui sobre o trabalho. Marcelo, tem mais alguma dúvida? Tem alguma dúvida em relação ao trabalho? Também nada impede de, por exemplo, o Joab vai colocar a dúvida dele aqui em relação ao trabalho. Mas quando ele coloca a dúvida dele em relação ao trabalho, também pode ser a sua dúvida. Então, não tem problema. Vocês podem ficar escutando, porque é sempre um aprendizado, tá bom? Então, Joab, coloca a sua dúvida aí. É a dúvida do rateio, né? Então, vamos lá. No trabalho. Já vai abrir aqui. Eu vou tirar aqui a câmera. A gente focar aqui no trabalho.
Tá todo mundo vendo a tela do Excel? Respondam no Zap para mim. Beleza. Então, Marcelo já falou que estão vendo. Então, olha só. A dúvida do Joab é em relação ao rateio. Não é isso, Joab? Joab, olha só. Agora, quando você quiser, você pode falar, tá? Aí ele coloca lá, ó, rateio de produto, que eu escolhi um exemplo, chocolate 100 unidades. Tudo bem. Então, Joab, fala um pouco aí sobre a sua dúvida para eu poder explicar para você. É sobre o rateio do produto ao qual eu escolhi. Sim, mas qual é a sua. Você já fez essa planilha aqui? Você já fez essa aba? Essa aí não. Essa é a primeira. Qual é a dúvida que você tem? Como eu faço para ratear o produto ao qual eu escolhi? Tipo, 200 unidades de chocolate. Tá. Então, olha só. Você escutou a última aula que eu apresentei a planilha? Hein, Joab? Não, Tá. Então, não. vou dar uma dica para vocês. Vejam as duas últimas aulas, porque eu coloquei a planilha e expliquei para vocês. Eu vou repassar aqui, mas lá pode ter algum detalhe que você pode não ter visto. Então, reveja, porque está marcadinho lá, tá ok? Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher as suas duas linhas de produção, né? Aqui, o nome da empresa é fictício, você escolhe o nome da sua empresa. A sociedade nós já determinamos que vai ser MEI, tá certo? Aqui são seus sócios. Quem são seus sócios? São as pessoas do seu grupo, beleza? Ok. A sua localização é a localização da sua empresa, pode ser qualquer endereço, até fictício. E aqui são as suas duas linhas de produção. Então, o que você vai precisar primeiro? Identificar qual é o material que você precisa para a sua linha de produção. Então, para produzir chocolate, o que você precisa? Você precisa de cacau, você precisa de açúcar, você precisa de manteiga. O que mais você precisa, tá certo? Então, Embalagem. isso é o seu material. Isso é a sua É, matéria-prima. Mas você precisa de equipamentos, não é isso? Você precisa de sim. um forno elétrico, você precisa de ou um fogão elétrico, né? Para fazer Isso. o seu chocolate, você precisa de uma bancada, você precisa de um refrigerador para resfriar o seu chocolate. Então, você vai colocar Ah, aqui tudo que você precisa, né? todo São material. seus materiais, também materiais e equipamentos. Você vai colocar aqui, Equipamento. tá certo? Então, o que, Uhum. que é e qual o valor dele? Como é que vocês acham esse valor? Esse valor vocês vão no mercado e vocês vão ver quanto é que custa um refrigerador. Ah, o meu refrigerador vai ser industrial. Ou uma geladeira normal. Eu estou fazendo como eu falei aqui. Uhum. Vocês podem fazer um exemplo de uma MEI caseira, né? De uma MEI. Uhum. Uma Sim. MEI, eu abri uma MEI e vou fazer a minha MEI vai funcionar dentro de casa. Então é o meu refrigerador, certo? Só que a Uhum. depreciação do meu refrigerador é um custo que eu tenho que levar para o produto, Então, entendeu? é. Então você vai determinar tudo aqui. Determinando tudo aqui, a gente sabe que o equipamento é 10% depreciado. Então eu vou fazer a minha depreciação aqui mensal, ok? Ok. Tá, quando finalizar aqui, daqui a meia hora, tá, filho? Beleza, então você vai colocar aqui todos os seus produtos e vai entender aqui a sua depreciação. Aí aqui você vai começar a determinar o seu produto. É que nem eu falei para você. Quanto você Ok. utiliza para fazer esse produto? Seu produto é o quê? Chocolate, não é isso? Sim. É. Chocolate. Oi? Que tipo de chocolate? O que é o seu produto? Chocolate em barra. Chocolate em barra. Ok. É. Então você vai determinar aqui, por exemplo, seu chocolate leva leite?
Aí leva, né? Você pode até pegar uma embalagem de chocolate e ver quais são a matéria-prima de um chocolate, mas eu acho que é leite, cacau, manteiga, não é isso? E aí você vai ver quanto você vai usar para cada um. Por exemplo, manteiga. Vou dar um exemplo aqui. Manteiga é um item de matéria-prima, certo? Geralmente, manteiga, você compra aquela, vamos falar, a gente está falando não industrialmente, mas vamos falar caseira. Tem aquela de 1 quilo que você paga na margarina, vamos usar até a margarina, né? Ou na manteiga, vamos na manteiga. O quilo da manteiga, né? A quantidade de compra, eu vou comprar um pote de 1 quilo, tá certo? Certo. Por exemplo, aí... Só que a minha medida para a quantidade unitária vai ser em gramas, né? Então, aqui são 1.000 gramas que eu vou comprar, tá? E qual é o preço disso daí? R$21. Geralmente é mais ou menos isso, é o preço daquele pote de manteiga. Beleza, então tá o valor aqui. Agora, qual é o preço por unidade de medida? Ora, qual é a quantidade utilizada na medida? Então, cada chocolate, cada barra de chocolate, eu tenho que usar 100 gramas de manteiga. Então quanto é que ser de custo disso daqui? Você vai pegar os 21 e vai dividir pelos 100. Beleza? Beleza. Aqui, ó, alguma coisa fica errada aqui. Número. Aqui tem que ser isso aqui, ó. Beleza. Então, aqui, ó, é 0,21, tá? Desculpa, aqui eu vou fazer a quantidade utilizada na produção unitária. Então, eu vou usar aqui. Então, e aqui o meu custo unitário vai ser o quê? Então, por barra, eu vou gastar... É porque aqui está na quantidade de... Por exemplo, esse daqui foi um exemplo. Aí, cada planilha vocês vão ter que adaptar, tá? Porque aqui era o cara que fazia biscoito, então era o saco. Só que o saco tinha 10 biscoitos, tá certo? Então, aqui, ó, quanto é que você vai levar? O seu é isso aqui, ó. 21. Dividido. Peraí. É porque é esse que é igual a esse divididos por esse aqui, ó, 1.000 gramas, certo? Então, eu sei que o preço unitário é esse daqui. E quanto cada um leva? 100 gramas, então é 2,10. Beleza? Beleza. Ok. Aí você vai fazer a mesma coisa para o leite. O leite é 1.000 litros. Tá? Aí, vamos deixar, você pesa ele 1.000 gramas, tá? Vamos colocar aí, você vai utilizar tudo em quilos, né? Ok. E aqui você tem que levar para leite 90. Vamos supor, 90 ml, né? Ora, quanto é que custa 1 litro de leite? Mais ou menos está R$5 no mercado, não é isso? R$5. Então, você vai pegar esse daqui é igual a esse divididos por 5. Beleza. Desculpa. Isso aqui é igual a esse divididos por 1.000, né? Para eu saber qual o valor da grama. São 90 gramas, é esse vezes esse, na 0,45. Então, até agora, para você fabricar o seu chocolate, você já gastou 2,55. Aí, vamos lá, o cacau. Você precisa de cacau, beleza? Então, tá. Cacau você também compra em 1 quilo. Mas o cacau você precisa de 150 gramas, né? Então, utilizado na produção é 150 gramas. E o cacau te custa R$18 o pacote de 1 quilo. Isso é aleatório, tá? Depois você vai fazer o seu. Então, isso aqui é igual a quê? Vou saber qual o valor da grama. É porque aqui tem que ser... Beleza. Então, olha só, eu tenho 2,70. Então, o meu custo até agora para produzir essa matéria-prima, só de matéria-prima,
Lembrem que a nossa produção é feita de matéria-prima, mod e gastos indiretos de fabricação. Matéria-prima é direta, você já identificou aqui, que você gasta 5,25. Vamos ter um exemplo aqui, tá certo? Para fazer o seu chocolate unitário. É óbvio que, de repente, né, se você está falando aqui, ó, esse chocolate aqui, ele tem 340 gramas, né? É um chocolate mais... né? Então eu vou fazer um chocolate menor. Então, ó, são 50 gramas aqui, 45 gramas aqui, 75 gramas aqui. Beleza, esse chocolate, né? Então, a sua barra, que vai ter 170 gramas, ela vai te custar R$ 2,63 só de material, matéria-prima, fora os outros custos. Então, essa é a primeira coisa que você tem que calcular, tá, Joab? Calculou isso? Aí é o material de embalagem. Como é que você vai embalar ele aí? Certo? Então, assim, você tem aquele papel que você embala, né? Então, o material de embalagem é a mesma coisa. Você vai definir aqui, né? Saco plástico. Vai ser embalado naqueles sacos, né? Saco plástico. E aí, você compra aquele saco plástico, você compra ele. Se o seu papel... se o seu... ou alumínio, você vai enrolar em alumínio. Lembra que é você fazendo a sua produção, né? Porque se eu também tivesse... não, mas vai ter logo, vai ter marca, vai ser... Você tem esse custo para também entrar dentro do produto, tá certo? Agora, se você vai vender em saquinho plástico que você compra no mercado, aí você vai ver. Quanto é que você compra ele? Eu compro 1.000 unidades. 1.000 unidades de saquinho, eu gasto R$50. Não, vamos lá. Eu gasto R$30 em 1.000 saquinhos, beleza? Então, cada saquinho custa para você o quê? 0,03. E esse saquinho embala quantos? No seu caso, é um chocolate, não é isso? Então, ó, o seu custo de embalagem é 0,03 centavos produto, tá certo? Um exemplo aqui. Não, professora, mas eu estou mandando fazer uma embalagem e a minha embalagem já pronta, ela tem um custo, porque ela tem todo o logomarca, tudo isso, e ela tem um custo de R$300. Então, olha aqui, cada embalagem para embalar um produto é 30 centavos. Aí é você que vai definir, tá ok? É só para você entender. Então, você já identificou o material. O material aí é tanto a matéria-prima como esse material de embalagem, que são diretos para o teu produto, tá certo? Ok, o que tem também? A mod. A mod é o cara que está trabalhando. Aí é o que eu falei para vocês. Vocês vão definir, porque todo o processo de produção tem alguém que trabalha nele, né? Então, vocês podem definir quantos funcionários vocês querem ter. Mas se a gente está falando em MEI, toda MEI começa com a própria pessoa trabalhando, né? Ou, no máximo, tem um ajudante. Né? Quando a gente começa, é mais ou menos isso. Eu tenho uma pessoa para me ajudar, porque realmente fica difícil você produzir e vender, certo? Então, eu tenho uma pessoa para me ajudar. Então, se você tem um funcionário, olha aqui, o teu funcionário, e ele vai trabalhar nos dois departamentos, tanto de produção quanto de embalagem. Beleza. Então, olha aqui, ó, ele trabalha 8 horas por dia. Aí, vamos definir aqui, qual o salário? Vamos botar o salário de 1.045, que é o salário padrão, né? De salário mínimo. Meu Deus, aqui, ó, 1.045. 1.045. Então, aqui, ó, já calculei os encargos, tá? Eu botei uma base aí dos encargos. A gente pode até verificar lá na MEI, mas eu acho que é 0,20 também. Mas depois a gente pode verificar, e isso também é só uma questão fictícia para vocês, tá ok? Ok, beleza. Então, eu já determinei aqui. Agora, quantos chocolates ela vai fazer? Porque eu tenho que levar esse custo para dentro do chocolate. De que forma eu vou fazer? Eu tenho que saber, eu já sei que ela trabalha 8 horas por dia
e ela vai folgar os feriados, né? Não vai trabalhar final de semana, então ela trabalha 22 dias no mês. Então ela tem disponível para produção no mês 176 horas, certo? Quantos minutos para produzir uma unidade? Aí você vai determinar. Ah, ela leva para produzir uma unidade, ela leva considerando. Aí você vai ver aqui, ó. Eu até coloquei um exemplo aqui, tá? É o tempo, determinar o tempo que leva para cada etapa. Então, olha só. Vamos supor aqui, ó. Você consegue fazer em 1 hora, certo? Você consegue fazer 10 chocolates. Vamos supor assim, você consegue o que você coloca, ou vamos colocar lá 20 chocolates, você consegue desenvolver em 1 hora, ok? Esse é o tempo que você leva para produzir e refrigerar, ou seja, iniciar e finalizar a sua produção. Você leva 1 hora e você produz, então em 60 minutos, você produz. Em 60 minutos, você produz 20 chocolates, né? Então, quantos chocolates você produz a cada minuto? Você vai pegar lá e vai definir. Então, ó, se você produz, desculpa, quanto tempo você leva para produzir cada chocolate? Se 1 hora você produz 20 chocolates, você leva para produzir cada chocolate 3 minutos. Entendeu? Então, olha só. Você leva 3 minutos para produzir cada chocolate. Uhum. Então, qual é a sua capacidade produtiva? Ora, você tem 176 horas, que são as 8 horas, beleza? Só que você, Beleza. tirando aqui embaixo, né? Porque a gente respeita aqui, departamento de produção. Então, para produzir, você levou 3 horas, ok? 3 minutos. Só que você vai definir, essa pessoa vai trabalhar quantas horas aqui e quantas horas aqui, tá certo? Ah, para embalar, eu levo 1 minuto para embalar cada chocolate. Entendeu? Então você vem aqui e você vai determinar. Aí você vai ver quantas horas diárias então ela vai levar para chocolate, para produção, e quantas horas ela vai levar para embalar. Então, vou dar esse exemplo aqui para você. Então, ó, minutos para produzir a unidade são 3 minutos. Ela trabalha aqui, ó, 8 horas 22. Então, quanto tempo eu levo aqui para embalar? Eu levo para embalar 1 minuto. Então vamos lá. Se ela tem 8 horas, são 60 minutos. Ela tem, isso aqui é igual a 60 vezes 8. O seu limite de minutos por dia são 480 minutos. Nesses 480 minutos, ela tem que produzir e embalar. Você concorda? Joab, tá entendendo? Concordo. Então, Sim. você vai definir aqui, tá? Então, olha só, se ela levar 6 horas produzindo, então, ó, 6, isso aqui é igual a 6 vezes 20 chocolates, porque ela faz 120 chocolates em 6 horas, você concorda? Uhum. Você entendeu Concordo. o cálculo? Porque se ela faz em 1 hora, ela faz 20 chocolates, então 6 horas vezes 20 Sim. chocolates, 120 chocolates, tá certo? E levou 6 horas para fazer Uhum. 120 chocolates. E ela leva 1 minuto para embalar cada chocolate, certo? Então, se ela leva 1 minuto para Certo. embalar cada chocolate, você concorda que são 2 horas? Porque olha só, eu não tenho 2 120 horas. chocolates? Sim. Então, ela vai Cada um precisar minuto. 1 minuto, são 120 De minutos, 2 horas. 2 horas. Então, Isso. eu dei um exemplo aqui redondo para ficar fácil a nossa conta. Mas, então, olha aqui, ó. Uhum. 6 horas e 2 horas aqui. Beleza? Ok. Aí ela não tem Beleza. nenhuma capacidade ociosa. É zero a capacidade ociosa dela. Tá? Aqui ela leva 1 minuto para embalar.
tá? Então, aí você percebe aqui que no final do mês, porque aí é multiplicado por 22 dias, tá? As horas disponíveis no mês. Você pode fabricar 2.640 unidades de chocolate. Você entendeu? Joab? Entendi. Então, olha aqui, beleza, você já sabe. Aí o critério de rateio tá aqui, ó. Qual é o critério de rateio que eu vou utilizar? Aqui nenhum, porque eu não tenho a capacidade ociosa. Mas vamos fazer um com capacidade ociosa para você entender. Vamos supor que ela levasse, em vez de levar 1 minuto, ela levasse 2 minutos, certo? Certo, Se ela levasse certo. 2 minutos para embalar o chocolate, ela precisaria de 240 minutos, né? 240 divididos por 6, ela conseguiria, porque se ela leva 2 minutos para embalar e ela faz 120, ela fez aqui, ó, 120 chocolates nas 6 horas, certo? Ela não consegue embalar nessas 2 horas, então ela vai ter que produzir menos chocolate. Você entendeu? Para Entendi. poder embalar. Mas se você usar essa 1 hora, ela vai conseguir aqui. Vou dar um exemplo que tenha capacidade aqui ociosa. Então, aqui, ó, ela leva 6 horas aqui, ela leva 1 hora aqui, e ela tem, então, 1 hora e meia. Vamos por aqui. E aqui ela tem. Eu sempre lembro que isso aqui tem que ser ponto. 1 hora e meia, e ela tem, então, meia hora de capacidade ociosa aí perdida, tá? Se você fechar, são as 8 horas de produção que ela tem. Você entendeu? Então, olha aqui, ó. Eu levo 1 minuto e meio, 1 hora e meia, desculpa, 1 hora e meia para embalar toda essa produção. Aqui tá. Aqui, ó, eu vou ter a minha capacidade ociosa. Então, quando eu vou determinar meu critério de rateio aqui, ó, meu critério de rateio é 100%. O que eu vou pegar? Eu vou pegar esse valor aqui, que é o da MOD, que é o salário, e vou ter que ratear para esses 2 departamentos. De que forma? Vou ratear com base nas horas de produção. Eu levo 133 horas de produção no departamento de produção e levo 33 horas no departamento de embalagem. Então, é 19% para um, 75% para outro, certo? Ok. Mas e a hora ociosa? A minha hora ociosa corresponde a 6% do meu salário. Então, R$ 78 é de hora ociosa. O que é ocioso? Porque não dá para ela fazer mais, entendeu? Esse tempo fica perdido. Eu só posso fazer tantos chocolates nesse tempo. E levo tanto tempo para embalar. Uma parcela fica ociosa. Se esse valor está ocioso, eu tenho que ratear ele para os 2 departamentos. Aí eu vou fazer o critério de rateio. Como é que eu faço o critério de rateio? Eu somo os 2 valores e, com base no valor que eu tenho de mod de cada departamento, eu vou ratear esses custos ociosos, tá certo? Então, olha lá. Tá certo. O que é esses 1.075? É quanto eu levei de salário para departamento de produção e quanto eu levei de salário para embalagem. Rateei aqui. Então, com base nisso, eu vou ratear 80% disso para produção e 20% para embalagem. Então, da hora ociosa de R$ 78, 62 eu vou alocar na produção e R$ 15 eu vou alocar em serviços. Então, no final, eu tenho aqui minha mod de produção e minha mod de serviços. Tudo bem, Joab? Tudo bem. Então, pronto. Esse é o que você vai ter que fazer nessas 2 primeiras abas. São 2 linhas de produção. Então, a sua primeira linha é chocolate. A segunda, você tem que definir o que vai ser. Tá certo? Na próxima aula, a gente vai falar, eu já falei um pouco sobre essa aqui, mas na próxima aula a gente entra nessa daqui, tá? E aí vocês vão ter que fazer essas 2 abas aqui, a de custos fixos e rateio e essa aqui de linha de produção. É a nossa próxima aula. E depois, na outra aula, a gente vai falar da última linha de produção, da última aba. Tá bom?
Tá bom. Tirei sua dúvida? Ficou bom para você? Ficou ótimo. Então tá bom. Alguém mais tem dúvida? Sérgio, Marcelo? Deixa eu ver aqui. Fiquei com algumas dúvidas. Vou mandar áudio no Zap. Tá bom, Marcelo, pode me mandar. Se for alguma coisa já relacionada ao seu trabalho, aí eu tiro dúvidas para você lá. Sérgio, você tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida aqui? Tá bom? Então, o que vocês têm que ter em mente, gente, é que vocês estão fazendo um processo de produção desde o início. Então, o que eu tenho que considerar no meu custo? Matéria-prima, né? Mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Nesses custos indiretos, tem o gás, tem a luz, tem a depreciação da minha geladeira, a depreciação do meu fogão. Todo esse custo eu tenho que computar no custo do produto, para eu saber efetivamente qual é o lucro que eu tenho. Porque se eu não levo todo esse custo para o produto, eu penso que eu tenho um resultado que efetivamente eu não vou ter. Por exemplo, comecei a minha empresa dentro de casa. Ah, mas a luz que eu gasto aqui eu não vou levar. O gás eu também não vou levar. A depreciação dos meus equipamentos eu também não vou levar. Na realidade, quando eu faço o custo e aí determino o meu preço de venda em cima desse custo, talvez eu esteja levando prejuízo, porque tem outros custos que eu não considerei. Tudo bem? Tudo bem. Então, gente, olha, por hoje então é isso. Joab, quer tirar mais alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo? Marcelo vai falar comigo por áudio. Tranquilo. Sérgio não comentou nada, então acho que não tem dúvida, tá? Se tiver também dúvida em relação a alguma matéria, a gente já falou de equivalente de produção aqui, já está gravado o nosso áudio, vocês podem entrar para verificar, tá ok? Depois eu vou salvar também lá na pasta, tá bom? Tá bom. Então tá, gente, olha, um abraço, boa noite para vocês, feliz Dia dos Namorados e fiquem em casa, tá certo? Vou sair aqui. Um abraço para todos.